pessoal! Hoje eu quero falar sobre uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, sobre o consumo de carne. Essa pesquisa ela foi realizada nos anos de 2004 a 2016, portanto foram 8 anos de pesquisa. E os dados dessa pesquisa são baseados em 474.985 pessoas de meia idade. E essa pesquisa, o que ela veio trazer de novo para a gente é o seguinte, que antigamente já se sabia, né, quer dizer, antes dessa pesquisa já se sabia que a carne causava câncer. Mas agora ela nos trouxe o conhecimento de mais outras 9 doenças que são causadas pelo consumo de carne. E além disso, essa pesquisa agora, ela fala, por exemplo, que a carne vermelha, processada ou não processada, e a carne de aves, como o frango e o peru, também causam doenças. No caso, por exemplo, do câncer, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já em 2015 colocou a carne no grupo 1, que é o grupo de risco, tá? E a carne está colocada nesse grupo 1 junto com o cigarro e os pesticidas. Outra coisa que essa pesquisa de Oxford disse é o seguinte, que uma pessoa ela deveria comer apenas 70 gramas de carne e apenas 3 vezes por semana, tá? E mesmo nesse caso, essa pessoa ainda tem a chance de ter 30% a mais de um diabetes e 15% a mais de ter problemas cardíacos. Bom, como a gente geralmente não tem muita noção do que são 70 gramas, eu vou mostrar para vocês com uma batata. Essa batata tem 70 gramas, tá? Por que eu vou mostrar com batata? Pelo seguinte, para quem não sabe, eu sou vegetariana, tá? E eu tenho aversão à carne, tá? Eu não suporto nem o cheiro de carne. Então, eu até pensei em ir no açougue e comprar 70 gramas de carne, mas eu achei que não iria dar certo. Então, eu vou fazer demonstração com batata. Eu vou colocar na minha mão, a minha mão é uma mão pequena, tá? Quando eu uso luva, eu uso luva do tamanho P. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui são 70 gramas. E isso aqui deveria ser comido apenas 3 vezes por semana. Bom, a gente sabe, né, que todo mundo que come carne não come uma quantidade tão pequena de carne. Principalmente aqui no sul, é muito comum nos domingos aqueles churrascos onde as pessoas comem absurdos de carne. E mesmo durante a semana, as pessoas comem muito mais do que isso de carne. E muitas vezes as pessoas já começam comendo carne no café da manhã, que é comum no café da manhã elas fazerem um sanduíche com presunto, mortadela, salames, sei lá, aqui no sul também, linguiça, essas coisas. E essa pesquisa, ela ainda diz o seguinte, que se você comer uma fatia de bacon, ou de presunto, ou de mortadela, ou de salsicha por dia, você terá 20% de chance a mais de desenvolver um câncer de intestino. O que no meu caso, assim, eu acho que o câncer de intestino, eu acho até muito compreensível, porque como eu já falei em outros vídeos, tá? Nós não somos animais carnívoros. Animais carnívoros são, por exemplo, os tigres, os leões, esses sim são carnívoros, nós não. Por quê? Porque nós temos um intestino muito longo. Então, na verdade, uma pessoa que come carne, ela não irá fazer a digestão da carne. A carne irá apodrecer no intestino dessa pessoa. Então, vamos imaginar o seguinte, que num dia quente, assim, sabe? Tipo, você tem uns 30 graus Celsius. Pegue a carne, tira da geladeira e coloque em cima da mesa. E fica observando quanto tempo essa carne vai levar para apodrecer. O nosso corpo, nós temos 36 graus Celsius. Então, imagine uma pessoa que come carne a vida toda. Então, ela vai ter a vida inteira, todo dia dentro dela, uma coisa apodrecendo. Quer dizer, eu acho até meio óbvio que ela vai chegar aos 70, 80 anos e vai desenvolver um câncer.
Bom, mas quanto às outras doenças, eu vou ler aqui a relação de doenças que essa pesquisa diz que a carne causa, que o consumo de carne causa. Então vamos lá. Coração, né, ou seja, problemas cardíacos, pneumonia, diverticulite, pólipos no cólon, diabetes, refluxo gástrico e do esôfago, gastrite e duodenite, doenças na vesícula biliar, cânceres em geral, né? E a redução da expectativa de vida. Bom, quais são esses cânceres? O mais comum é o de colo retal, né? Ou de intestino, mas tem ainda o câncer de mama, o câncer de próstata e até um câncer no sangue, que é um câncer raro, que é o chamado de linfoma não Hodgkin. Ou seja, eu acho assim que para bom entendedor, meia palavra basta. O que essa pesquisa diz? Que uma pessoa deveria comer, então, apenas 70 gramas de carne 3 vezes por semana. Quer dizer, e mesmo assim, ela ainda estará se arriscando a ter uma série de doenças. Então, para mim fica meio claro que essa pesquisa está dizendo, em outras palavras, que as pessoas deveriam parar de comer carne. E agora, não é mais a questão da carne processada, como antigamente se falava, carne processada que faz mal. Realmente, a carne processada ela tem mais um agravante ainda, que são todos aqueles produtos, né, que a indústria coloca na carne para que ela dure mais tempo no supermercado e tal. Então é pior ainda, mas a carne, mesmo não sendo processada, e inclusive a carne de aves, todas elas dizem que causam essas doenças. Nessa pesquisa não foram colocados a carne de peixes, mas eu não duvido que no futuro sejam feitas outras pesquisas que vão incluir a carne de peixe, porque na minha opinião a carne de peixe com certeza também deve causar uma série de doenças. Bom, aí vocês procurem essa pesquisa, ela está em inglês, mas vocês podem tentar uma tradução ou até conseguir outros eu consegui muita informação, inclusive em português. E uma das coisas que eu achei interessante, que eu anotei aqui, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: a pesquisa realizada foi um estudo de associação, que significa que ele mostra apenas a correlação entre comer frango e certos tipos de câncer, em vez de investigar os motivos. Bom, por que eu achei isso interessante? Tá? Pelo seguinte, porque poucas vezes na minha vida eu acho que eu li algo tão materialista. Eles não sabem quais são os motivos, portanto eu vou dizer para vocês quais são os motivos. Os motivos são que os animais não são comida, os animais não são objetos, os animais não foram criados para nos satisfazer ou para servir de alimento para nós, como algumas pessoas de algumas religiões aí gostam de afirmar. Isso é um absurdo. Os animais são tão filhos de Deus quanto nós. Os animais têm alma, os animais têm direito à vida e os animais têm evolução. Portanto, quando você mata um animal, você está cortando a evolução desse ser. E você se torna responsável por esse ser. Ou seja, comer carne cria karma. Você estará adquirindo uma série de karmas. E tudo que a gente faz para os outros, volta para a gente. E se você não acredita nisso, basta você entrar num hospital, que você vai ver a quantidade de pessoas doentes. Só uma ressalva, eu não estou querendo dizer com isso que o vegetariano ou o vegano não vai ficar doente e não vai morrer. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Todos nós somos mortais e todos nós em algum momento iremos embora desse planeta. Porém, a expectativa de vida, como afirma aqui a pesquisa, de um vegetariano, de um vegano, é muito maior. E sem falar, eu diria também que o sofrimento, talvez na hora de desencarnar, seja bem menor, né? Porque quem já passou pelo sofrimento, já teve um parente, enfim, com câncer e tal, sabe o sofrimento que é isso, né? Então, gente, nós poderíamos viver muito mais se bastaria para isso nós mudarmos a nossa dieta. Mas por que isso não é feito?
porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, porque elas gostam de afirmar que, mas comer carne é uma tradição. Então, muda-se a tradição. É fácil, é simples. Aliás, nós não podemos querer entrar numa era nova de transição, de luz e tudo, e continuar nos alimentando com cadáveres. Isto é, na minha opinião, um absurdo total, né? Então, leiam essa pesquisa, estudem, pensem nisso, fiquem com Deus, namastê, e vejo vocês no próximo vídeo.